A gente sempre pensa que os olhos servem só para uma coisa, ver, certo? Mas e se eles tivessem um trabalho secreto? Uma função que continua lá funcionando mesmo quando a visão não está presente? Hoje, vamos mergulhar numa descoberta fascinante que usa o estudo da cegueira para revelar um papel oculto e super importante dos nossos olhos. E que trabalho secreto seria esse, afinal? Bem, acontece que, além de mostrar o mundo pra gente, nossos olhos são os grandes guardiões do nosso relógio biológico. Pensa neles como os maestros que regem quase tudo no nosso corpo, desde o sono até o nosso humor. E a ferramenta principal dessa regência é uma coisa que a gente nem sempre dá o devido valor: a luz. Esse é o famoso ritmo circadiano, o relógio de 24 horas que todo mundo tem. É ele que comanda a orquestra do nosso corpo, sabe? Ele que diz quando é hora de ter energia, quando sentir fome e, claro, quando é hora de dormir. Só que, como um relógio de verdade, ele precisa ser ajustado todo dia para não sair do compasso. E qual é o grande sinal que ele usa para se acertar? Exatamente, a luz. Nossos olhos não são só câmeras que capturam imagens. Eles são sensores superativos que mandam sinais vitais para o cérebro. Sinais do tipo: opa, amanheceu, hora de acordar. Ou então, escureceu, vamos desacelerar. É um trabalho fundamental que vai muito, mas muito além de simplesmente enxergar. Olha que interessante. Quando a gente pensa em visão, logo vem à mente os cones e os bastonetes, aquelas células que nos fazem ver cores e formas. Mas a ciência descobriu um terceiro tipo de célula nos nossos olhos, as chamadas IPRGCs. Para elas, não importa muito o que a gente está vendo. A missão delas é outra: detectar se tem luz no ambiente e qual a intensidade dela, e mandar essa informação direto para o nosso relógio biológico. Elas são, basicamente, os olhos do nosso relógio. E isso nos leva a uma pergunta bem intrigante. Se essas células são tão importantes, o que acontece quando o sinal de luz simplesmente não chega? Como o corpo consegue marcar o tempo quando a principal referência do mundo lá fora desaparece? É exatamente aqui que um estudo com pessoas da comunidade cega nos dá uma perspectiva única. Sem o ajuste diário da luz, nosso relógio biológico pode começar a sair do ritmo. É um fenômeno chamado cronodisrupção. Imagina só, viver num fuso horário que muda um pouquinho todo dia. Para muitas pessoas cegas, isso não é uma imaginação, é um desafio real que impacta a vida de várias formas. E os números são bem expressivos. Estima-se que até 80% das pessoas totalmente cegas sofrem com distúrbios do sono. E não é só uma dificuldade para dormir à noite, não. É como se o corpo estivesse, literalmente, em outro fuso horário, com um relógio interno que não segue mais o ciclo de 24 horas que rege o nosso dia a dia. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Para a maioria das pessoas, o nascer e o pôr do sol são as âncoras que mantêm nosso sono no lugar. Mas, sem essa âncora, o relógio pode ficar à deriva. O sono pode aparecer em horários malucos, o que leva a noites em claro e dias de cansaço extremo. É um ciclo bem difícil de quebrar. Para entender de verdade o impacto disso tudo no cotidiano, os cientistas precisaram sair do ambiente controlado do laboratório. Eles fizeram um estudo super inovador, acompanhando um grupo de voluntários, cegos e videntes, na rotina deles para ver como o relógio biológico de cada um se comportava no mundo real. Então, durante uma semana inteira, os participantes usaram sensores de pulso que registraram um monte de dados: quanta luz recebiam, como eram seus padrões de atividade e sono e, o que foi crucial e inédito nesse tipo de estudo, eles também registraram os horários das refeições. Como a gente vai ver, essa informação se mostrou uma peça-chave no quebra-cabeça. O que os pesquisadores descobriram foi bem revelador. A questão não era só a ausência de luz. Os dados mostraram padrões de comportamento bem diferentes entre os grupos. E esses padrões também têm um papel gigante na regulação do relógio biológico. E essas descobertas, no fim, servem para todo mundo. Vamos dar uma olhada nos dados. Este gráfico aqui mostra a exposição à luz ao longo do dia. A linha vermelha representa quem enxerga e a azul os participantes cegos. Repara como a linha azul fica bem mais baixa durante o dia. Isso quer dizer que, na média, os participantes cegos recebiam bem menos luz, o que enfraquece aquele contraste importantíssimo entre o dia e a noite. Agora, a atividade física. Assim como a luz, se movimentar é um sinal poderoso para o nosso relógio. E, de novo, a gente vê uma diferença bem nítida. Os participantes cegos, em média, se mostraram menos ativos durante o dia. Ou seja, mais um sinal importante para manter o relógio na hora certa estava mais fraco. E aqui vem a descoberta talvez mais inovadora. Este gráfico circular mostra os horários das refeições. Os pontinhos azuis são dos participantes cegos e os vermelhos dos videntes.
Percebe como os pontos azuis se concentram mais para o final da noite? Isso mostrou que os participantes cegos costumavam fazer a última refeição mais tarde, o que diminuía o tempo de jejum durante a noite. E como o nosso sistema digestivo também tem seus próprios relógios, o horário em que a gente come é outro sinal fundamental. A conclusão dos próprios pesquisadores resume tudo. Nossos resultados indicaram alterações circadianas comportamentais substanciais associadas à doença. Em outras palavras, as diferenças vão muito além da biologia. Elas estão ligadas aos nossos hábitos, às nossas rotinas. Não é só o que nosso corpo percebe ou deixa de perceber. É também sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Tá, mas e o que tudo isso significa no final das contas? Esse estudo, embora focado numa experiência bem específica, na verdade nos revela segredos universais sobre como manter nosso próprio relógio biológico funcionando direitinho. As lições são muito claras e valem para todo mundo. A mensagem principal é esta: nosso relógio biológico adora uma rotina. Ele precisa de sinais fortes e consistentes para se manter no trilho. Sem eles, é como navegar sem bússola. Nosso ritmo interno começa a se perder e a gente fica meio à deriva. Então, como a gente pode dar ao nosso relógio os sinais que ele precisa? O estudo aponta para 3 pilares. Primeiro, luz. Tentar se expor à luz principalmente de manhã. É tipo o café da manhã do relógio biológico. Segundo, movimento. Ser mais ativo durante o dia para criar um contraste claro com o descanso da noite. E terceiro, alimentação. Manter horários consistentes para comer e dar um bom descanso para o sistema digestivo à noite. No final das contas, este estudo nos mostra de uma forma muito clara que não somos simples passageiros do nosso relógio biológico. Nós somos os maestros dele. As escolhas que a gente faz todo dia, aquela caminhada de manhã, a hora do jantar, a atividade física, são as notas que compõem a sinfonia da nossa saúde. Então, fica a reflexão. Como será que andam os ponteiros do nosso relógio? Os sinais que a gente manda para ele no dia a dia, será que são fortes o suficiente para manter tudo nos eixos? A saúde do nosso ritmo interno está em nossas mãos.